Olá, pessoal! Eu me chamo Kaline Farias, professora, apaixonada por educação e quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora ou que já acompanha o canal há um tempo. Hoje a gente vai dar início a mais uma jornada rumo à aprovação, agora com foco total no concurso do IDEMA. Então vamos começar pela história do Rio Grande do Norte, um conteúdo essencial e presente entre os conhecimentos comuns a todas as áreas. E se você já acompanhou os vídeos anteriores aqui do canal, sabe que eu trouxe bastante conteúdo com base no edital da CESAP, que foi quando eu criei o canal, com o objetivo de ajudar algumas amigas que estavam se preparando para o concurso, aí me pediram ajuda, já que eu estudei esse conteúdo com bastante profundidade para o meu concurso, onde eu obtive êxito. E aí, muitos desses assuntos que eu trouxe, resolvi gravar e deixei aqui no canal, eles também estão previstos agora no edital do IDEMA. Então, muitas pessoas, que assistiram aos vídeos, pediram para que eu continuasse, para ajudar, e aí estou aqui para isso, tá? Por isso, ao longo dessa nova série, nós vamos revisar os pontos que coincidem entre esses dois concursos, claro, e trazer os temas que ainda não foram abordados, com foco nesse concurso do IDEMA agora, que está cobrando especificamente algumas coisas a mais e aí precisam de um maior aprofundamento, tá? Aqui o objetivo vai ser sempre o mesmo, que é ajudar a estudar com mais clareza, segurança e foco, para que você chegue aí no dia da prova com confiança. É válido ressaltar que o edital do IDEMA, ele traz um tópico relativamente curto sobre a história e os aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte. Por isso, se você ainda não tem uma base sólida sobre o assunto, é muito importante aprofundar os seus estudos para garantir um bom desempenho. Então, hoje eu trouxe um resumo para que você aí possa conferir como estão seus conhecimentos, ou refrescar a memória para quem estudou, E aí, quem já tem um conhecimento prévio, ter essa reflexão, rememorar. E aí, se você vir que tem dificuldade, me fala, deixa aqui nos comentários, que se durante a revisão você sentir dificuldade em algum ponto, não deixa de comentar, porque assim eu posso saber exatamente o que você precisa para que eu possa preparar vídeos mais detalhados e focado para ajudar realmente a dominar cada tema, tá? Então vamos juntos nessa preparação. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e fica de olho, porque durante a semana nós vamos seguir com os demais tópicos do conteúdo de História, Geografia e Meio Ambiente. Tudo aquilo que está previsto aí no edital do IDEMA e que pode garantir a sua pontuação. Então eu gostaria de começar falando da importância, tá, de conhecer a história para poder compreender os aspectos geoeconômicos. Quem já assistiu vídeos aqui no canal sabe que eu sempre foco nisso. A gente entendendo aí, conhecendo a história, o contexto histórico, isso é fundamental para que a gente possa entender o processo de formação e transformação de um território ao longo do tempo. Então a história, ela nos mostra como os povos que habitavam a região, como eles eram, as decisões políticas, os conflitos, a questão da economia, da cultura, que influenciam diretamente o modo como aquele espaço foi ocupado, explorado, organizado. E aí, no caso do Rio Grande do Norte, compreender sua trajetória histórica permite compreender as raízes das desigualdades sociais, das dinâmicas econômicas, das transformações ambientais que marcaram o Estado. E a história, ela revela essas relações entre o homem e o meio ambiente, mostrando aí como as práticas econômicas e sociais impactaram o uso dos recursos naturais, o desenvolvimento urbano e rural e até mesmo aí os conflitos territoriais. Então, por exemplo, o processo de colonização, as guerras e disputas por terra influenciaram significativamente a distribuição da população e a estrutura fundiária, que por sua vez afetam a economia local e o manejo dos recursos naturais. Então, entender a história, ela é muito importante para analisar os aspectos geoeconômicos, que envolvem relevo, geologia, clima, recursos naturais, a economia do Rio Grande do Norte. Esse detalhe especificamente, eles não existem isoladamente e eu não trouxe nos vídeos anteriores, então eu vou preparar um material para trazer mais para frente, para que a gente possa entender e fazer essa relação dos aspectos históricos com os aspectos geoeconômicos, ok?
E aí, tudo isso a gente precisa ter em mente que a interação é o resultado da interação contínua entre o ambiente físico e as ações humanas ao longo do tempo. Então, sem essa compreensão, torna-se difícil interpretar e promover políticas que respeitem tanto o patrimônio histórico quanto as necessidades econômicas e sociais da população. Então, o estudo histórico ele é fundamental e indispensável para decifrar como o passado molda o presente e orienta o futuro, principalmente na relação complexa aí entre os aspectos naturais e humanos que configuram aí o cenário geoeconômico do Rio Grande do Norte, tá? E aí eu preparei um resumo com base no que já tem no canal, né, para que você possa analisar aí como está seu domínio do conteúdo. E a gente começa aqui entendendo que a história, né, do Rio Grande do Norte, ela começou ali com os indígenas, né, com os povos indígenas, deixei muito claro nos primeiros vídeos do canal, que é muito importante ter isso em mente. Quando a gente fala indígena, parece que é só um povo, um grupo, né, mas existiam vários povos, tá? E aí a gente vê aí os povos potiguaras, tapuias, paiacus, né, que ocupavam diferentes regiões do território, com modos de vidas baseados na caça, na pesca, na agricultura de subsistência, tinham rituais próprios, né, tinham sua própria cultura. Esses povos, eles resistiram fortemente à colonização portuguesa, tanto fisicamente quanto culturalmente, mas foram impactados, né, querendo ou não, por muitos conflitos, muitos deles armados, né, missões de catequese, doenças, ocupação de seus territórios. Isso aí levou à desconstrução do mito do desaparecimento dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, pois hoje a gente sabe que existem comunidades e descendentes que resistem e lutam pelo reconhecimento dos seus direitos e territórios, tá? Com a chegada dos portugueses no século XVI e a implementação do sistema de capitanias, né, a gente viu que hoje a gente conhece como capitanias hereditárias, mas inicialmente eram as capitanias donatárias, que eram cedidas a donatários responsáveis ali por administrar, né, e desenvolver a capitania, e depois deles, dos donatários, que eram os primeiros que recebiam, passavam para seus herdeiros, por isso tornavam-se hereditárias, né? E a doação da capitania inicialmente foi feita a João de Barros e Aires da Cunha, mas a ocupação efetiva só ocorreu décadas depois, né, com a construção aí do Forte dos Reis Magos em 1598, com a fundação de Natal no ano seguinte, em 1599, né, como uma forma de defesa contra os franceses que atuavam no litoral. Tem vídeo falando sobre isso bem detalhado, tá? A colonização portuguesa ela também provocou a escravização indígena e africana na sociedade colonial do Rio Grande do Norte. Tem vídeo falando sobre isso também. E isso foi fundamental, né? Apesar do lado ruim, né? Da escravização, foi fundamental para a mão de obra nas lavouras, na pecuária, nos serviços domésticos, né? E aí a escravidão indígena ela foi bem intensa no início da colonização, sendo aos poucos substituída pela escravidão africana, principalmente ali a partir do século XVII. E aí a gente vê o avanço aí, né, cada vez mais adentrando para o interior, a gente vê o controle de terra que era feito pelas Seis Marias no processo de expansão territorial da América Portuguesa, que favorecia aí os aliados da coroa com grandes extensões de terra. Vale mencionar que eles eram beneficiados, mas essas terras já tinham donos, que eram os povos indígenas dos sertões. Tem vídeo falando sobre isso no canal também, mostrando que isso fortaleceu aí a formação dos latifúndios e das elites locais, criando as bases de uma sociedade agrária hierárquica. Por isso a gente vê tantos nomes de famílias, né? Famílias que têm nomes importantes, conhecidos. Desde essa época aqui. Vimos isso em alguns vídeos anteriores, né? Vimos também a questão da estrutura político-administrativa local, que se organizava por meio das câmaras municipais. Tem vídeo falando sobre isso também, mostrando que elas legislavam sobre os temas do cotidiano, como impostos, organizações urbanas, segurança, saúde, essas relações com os indígenas, né? Que elas tinham poder limitado, mas era fundamental para a gestão das vilas e cidades coloniais.
No campo econômico, a gente fala aí, né, destaca aí a economia e fiscalidade no período colonial, com a arrecadação de tributos nas capitanias do Rio Grande. Tem vídeo falando sobre isso também, que foi marcada aí por tributos como o dízimo, o quinto, a derrama, né, que desconsideravam aí muitas vezes a questão da nomenclatura usada, né, pelos povos da época. E aí a gente vê que a base econômica inicialmente era pecuária extensiva, né? A produção do açúcar em pequena escala, a extração de sal e de produtos como cera de carnaúba, né? A arrecadação era feita por provedores da fazenda real e rendeiros, o que gerava aí conflitos entre os interesses locais e o da coroa. Né? Vimos que com o enfraquecimento do regime colonial e a vinda da família real para o Brasil, cresceu esse sentimento de autonomia e isso culminou aí na aclamação de Dom Pedro I na província do Rio Grande do Norte, em 1822, e na formação do Império. Né? Durante o século XIX, o Estado ele enfrentou graves crises, como a seca e a questão sanitária. Tem vídeo falando sobre isso também, né? Principalmente aí sobre a Grande Seca de 1877 a 1879, que provocou fome, epidemia, deslocamento em massa de populações e justifica muito as coisas que nós conhecemos, né, sobre a questão do Nordeste. Vimos a participação política que também se amplia, né, com a regulamentação das eleições e representações políticas no Império do Brasil. Embora de forma restrita, né, a homens livres, maiores de 25 anos, com determinada renda. E aí, nesse contexto, ocorreu a revolta do Quebra-Quilos, né, que foi uma manifestação popular de 1874 a 1875 contra a adoção do sistema métrico decimal, o aumento de impostos, a falta de transparência nas cobranças, né, que foi um exemplo de resistência ao poder central. E aí, com a proclamação da República do Rio Grande do Norte, em 1889, novas estruturas de poder elas foram organizadas, as cidades elas passaram a ser administradas por intendentes, né? A gente viu a intendência comunista, nós vimos que eles eram responsáveis por implementar leis locais, né? E esse momento nos leva ao tema da gestão da cidade na República, o papel das leis criadas pela intendência municipal, que alterou aí os aspectos de educação, saneamento, urbanização, ordem pública. Nas primeiras décadas do século XX, né, que se destacou aí a questão da atuação dos trabalhadores e setores populares. Em Mossoró, por exemplo, a gente vê a extração de sal, tem vídeo falando sobre os salineiros, né, que tornou-se aí uma das principais atividades econômicas. E isso remete, né, à terra dos salineiros, os trabalhadores da extração de sal no Rio Grande do Norte, que enfrentavam aí condições difíceis, exploração patronal. Ainda na Primeira República, a gente teve o incentivo à educação popular, né? E vimos como funcionavam as escolas de aprendizes, que buscavam formar mão de obra básica e oferecer um ensino elementar para as camadas populares. Sobre as mulheres, nós também vimos que conquistaram espaço na produção intelectual e política, né? Como mostra no vídeo das mulheres e a escrita, né? Como elas atuaram na imprensa no século XX. Destacamos algumas autoras, jornalistas, né? Militantes que escreveram em jornais e revistas locais. Em 1927, Mossoró resistiu à invasão do bando de Lampião, tornando-se aí símbolo de coragem, de organização comunitária. Né? Esse episódio está relacionado ao tema política e sociedade, né? Mossoró e a resistência ao bando de Lampião. Pouco depois, nós tivemos o Estado vivenciando os reflexos da Revolução de 1930, com a eclosão do movimento de 1930 no Rio Grande do Norte, nas memórias dos indivíduos, né? Mostrando aí os embates entre os oligarcas, os liberais, os comunistas, né? Conforme nós exploramos na Segunda República do Rio Grande do Norte, com liberais, cafeístas, decaídos e comunistas em conflito pelo poder, de 1930 a 1937. A questão da Segunda Guerra Mundial, né, onde o Rio Grande do Norte ele teve um papel estratégico com a instalação da base aérea de Parnamirim,
com o tema de Nordeste em Guerra, né, o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial, que isso fortaleceu a geopolítica da região e trouxe novos investimentos. A questão do período da ditadura militar, né, de 1964 a 1985, onde intensificaram-se aí a censura, a repressão. No Rio Grande do Norte, o foco foi o movimento estudantil, como aponta o tópico ditadura e anticomunismo, né, espionagem e repressão ao movimento estudantil, com as perseguições, prisões, fechamento de espaços de organização política, e com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, o país ele buscou reconstruir sua democracia. Isso nos leva aí à reflexão proposta por o Brasil é o país do futuro, né? A Constituição Cidadã em tempos difíceis, sobre esses avanços e desafios da nova ordem democrática. E aí, nos dias atuais, os temas como populações indígenas no Rio Grande do Norte, questões para a história do tempo presente e territórios quilombolas de resistência, que mostram que a luta por reconhecimento, território, identidade e dignidade seguem viva. No estado, né, comunidades quilombolas como de Cibaúma, por exemplo, Capoeiras, Boa Vista, né, dos negros, são exemplos de resistência cultural e histórica. E aí, a gente, compreendendo aqui tudo isso que eu mencionei, já tem vídeo no canal falando, tá? E agora que nós fizemos essa super revisão, né, da história do Rio Grande do Norte, com base nos princípios do tópico, né, do edital do IDEMA, a gente segue em frente com mais profundidade. Nos próximos vídeos, nós vamos nos debruçar sobre os temas que ainda não foram abordados nas aulas anteriores, com foco total no edital, né, que traz como novidade ou que exige aí um olhar mais atento. Nós vamos falar sobre a presença e atuação das mulheres na imprensa potiguar, refletindo aí sobre seus papéis na política, na literatura e na resistência intelectual do século XX. Inclusive, eu já mencionei em vídeos anteriores, né, que atualmente eu sou graduanda em Letras, Língua Portuguesa, e a gente está estudando bastante esse assunto, então vai casar super bem com esse momento, né? Algumas pessoas, inclusive, me pediram para trazer assuntos relacionados à língua portuguesa. Eu verei como que eu posso fazer para trazer esse tópico aqui para o canal, porque eu tenho outras demandas também, né? Eu atuo na educação, e aí eu vou ver como que eu posso organizar para trazer esses materiais. Então, comenta aqui tudo que vocês precisam de ajuda, precisam que eu traga para que eu possa organizar essas aulas que tem que ser bem pensadas e planejadas para não perder o foco, tá? Nós vamos também falar sobre o movimento estudantil e a repressão durante a ditadura militar, né? Analisando aí como o Rio Grande do Norte ele foi impactado pelo autoritarismo, como os estudantes eles enfrentaram esse período, as comunidades quilombolas e indígenas no tempo presente, né? Vamos aprofundar esse tema, entendendo suas lutas por território, identidade, políticas públicas, preservação cultural. E também nós vamos discutir com mais detalhes a atuação do IDEMA, né? Suas competências, a origem legal da instituição, os desafios da política ambiental potiguar e sua importância para o desenvolvimento sustentável do Estado. Tudo isso com a mesma proposta que você já conhece. Vídeos diretos, explicativos, com base histórica, social e legal, pensados aí para ajudar você a se preparar com segurança. Então é isso, espero que tenham gostado. Comenta aqui, né, o que gostaria que eu aprofundasse ainda mais e veja aí como é que eu posso ajudar. Se você não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho de notificações e continua comigo nessa jornada rumo à sua aprovação do IDEMA 2025. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!